Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o Narrador Clássico. E primeiramente, feliz 2025 para todo mundo, né? Para quem estava aqui aguardando o vídeo novo do canal, tá? Eu tirei uns dias aí de folga, eu estava na galera. Pois é, também sou filho do autismo. Mas, para a alegria de vocês, estou voltando hoje e trarei aqui um tema bem interessante, que são os caçadores de fantasmas, os guardiões do mundo invisível. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, para começar essa enrolação, vamos direto ao que interessa. O mundo dos caçadores de fantasmas. Por trás das lentes e das câmeras, né? Existe uma subcultura de pessoas dispostas a enfrentar aquilo que muitos preferem ignorar. Caçadores de fantasmas não são apenas aventureiros, tá? São investigadores das trevas, desafiando aí constantemente o sobrenatural e capturando o que os olhos humanos não conseguem ver. Esses caçadores exploram locais abandonados, hospitais psiquiátricos, sanatórios, castelos e mansões, onde a presença de espíritos e entidades parece ser palpável. Mas o que os motiva? O que os impulsiona a adentrar os recessos mais sombrios do nosso mundo? Muitas vezes não é só sobre o medo, é sobre entender o que acontece quando nós morremos. O que permanece depois da partida? É um chamado, uma necessidade de descobrir algo que vai além da morte. A fronteira entre a realidade e o mistério. Enquanto a ciência busca respostas lógicas e explicações racionais, os caçadores de fantasmas desafiam essas limitações. Equipados com tecnologia avançada, eles capturam imagens, sons e fenômenos que desafiam a lógica e muitas vezes a própria compreensão do que é real. Mas o que acontece quando as autoridades começam a se preocupar com essas atividades? Quando esses caçadores operam à margem da lei. Pois é. Caçadores de fantasmas à margem das autoridades. Embora, pessoal, muitos caçadores de fantasmas ajam com boas intenções, na maioria das vezes, o fato de adentrar em propriedades privadas ou locais restritos pode colocá-los em rota de colisão com a lei. Pois é. São chamados de caçadores à margem da lei. Às margens da lei, no caso. Porque suas investigações nem sempre são autorizadas pelas autoridades competentes, né? Quase 95% das vezes nunca são. Essas investigações, elas muitas vezes realizadas sem permissão ou até sem o devido cuidado, podem resultar em invasão de propriedade, perturbação da paz e até acidentes. Tem casos sobre isso também. Além disso que eu mencionei, a presença desses grupos em locais perigosos pode ser uma questão de segurança pública também. Muitas vezes você, na internet aqui, principalmente no YouTube, o pessoal gosta de criar uma fantasia, né? Alguns canais, que eu não vou citar nomes aqui por uma questão de ética, fazem todo um circo, todo um teatro para o cara parecer o Batman, né? Os caras pegam arma de airsoft, fingindo que é uma arma real. Coletes aí militares, facas de caça, faz toda aquela palhaçada só para criar um entretenimento, para gerar hype e views. Quantos canais vocês não veem aqui na plataforma que fazem isso? É só você pesquisar aqui, que tem muitos aí, canais de médium, de pseudos pais e mães de santo, de caçadores, né, pseudo caçadores de espírito, tem várias coisas aqui no YouTube, tá? Mas enfim, vamos voltar aqui para essa temática centralizada. Vou falar agora sobre a importância dos caçadores de fantasmas, porque sim, essa galera que faz esse tipo de serviço tem sua importância, assim como todo mundo no meio sobrenatural, tá? Nada é à toa. Apesar das controvérsias, os caçadores de fantasmas desempenham um papel único na sociedade. Para alguns, eles são os guardiões de histórias esquecidas e até mesmo os defensores de mistérios não resolvidos.
Seu trabalho vai além da simples busca por emoções fortes. É uma tentativa de dar voz ao que não pode ser visto, mas que, segundo eles, deve sim ser ouvido. Isso é muito interessante. Às vezes as pessoas não querem entender o que aconteceu em um determinado local. Elas preferem ignorar os mistérios ali, né? Mas há algo de muito importante nesses eventos. Talvez uma história não contada ou uma dor não resolvida. Então, os caçadores estão lá para ajudar a liberar essas almas, uma espécie de passagem, né? Inclusive existe até no Espiritismo, no Livro dos Espíritos, uma oração, né? Um trecho de uma pequena oração onde você consegue encaminhar o espírito, né? Para quem não sabe, encaminhar um espírito nada mais é do que você dar um direcionamento, porque muitas almas aí, espíritos, enfim, não sabem que morreram, principalmente pessoas que sofreram mortes violentas ou que morreram do nada, assim, a pessoa tem um ataque cardíaco fulminante, ou uma colisão frontal, ou um assassinato, esse tipo de morte. Geralmente o espírito ele não percebe que ele desencarnou. Então, quando você faz um encaminhamento desse, você direciona aquele espírito para que ele não se torne um espírito violento, vingador, e aí se transforma na famosa assombração que as pessoas tanto têm medo nos locais, né? As assombrações chamadas nada mais são do que espíritos que ficaram presos no local porque não sabem que morreram e eles acham que aquela casa é seu território e ficam ali pela eternidade, entendeu? É só resumindo aí para vocês entenderem. Agora falando a respeito dos caçadores de fantasmas no Brasil, tá? Que existe sim uma ordem determinada aqui no país. No Brasil, galera, o mundo dos caçadores de fantasmas é tão antigo quanto a própria história do país, para você ter uma ideia. O Brasil, com sua rica herança cultural e histórica, possui uma série de lugares misteriosos e assombrados, que se tornam o alvo perfeito para os caçadores. Pois é. No entanto, a situação desses grupos no Brasil é marcada por um espírito único, influenciados pelas crenças populares, né, folclore e histórias passadas de geração em geração, as famosas histórias de avô, de filhos, enfim. Os caçadores de fantasmas brasileiros enfrentam entidades que são muito mais do que apenas aparições. São figuras mitológicas e espíritos das lendas nacionais. Pois é, olha só. Aqui no Brasil nós temos a famosa Mãe d'Água, né? O Saci, o Curupira, que são lendas aí, inclusive naquela série Cidade Invisível, foi retratado o Curupira, a Mãe d'Água e também o Saci, né? São lendas que não são só histórias, tá? Elas são parte da nossa cultura. Caçar essas entidades é também entender as raízes do nosso país. Vou falar um pouco agora para vocês sobre as características e códigos da Ordem dos Caçadores de Fantasmas do Brasil, que sim existe um código de ética. Embora existam diferentes grupos espalhados pelo Brasil, uma coisa é certa, tá? Os caçadores de fantasmas no país possuem uma ordem própria, com códigos e rituais. Esses grupos têm um modo específico de estar atuando. Muitos desses grupos seguem códigos de conduta baseados em antigas tradições espirituais, para vocês entenderem. Alguns acreditam que sua missão vai além da caça aos fantasmas. Para eles, trata-se de uma busca pela verdade espiritual, por uma conexão mais profunda com os mortos e com o além também. O lado sombrio dos caçadores de fantasmas. Pois é, tudo tem o seu lado negativo, né? E com os caçadores de espíritos não seria diferente. Porém, nem todas as investigações terminam bem. Alguns caçadores de fantasmas relatam terem sido possuídos, atacados ou até mesmo amaldiçoados por entidades do outro mundo. Isso acontece, tá? Eu sempre digo para vocês que esse meio é perigoso. O que acontece quando a linha entre o investigador e o sobrenatural se torna tênue demais? Esse aqui é o problema. No caso, tem até alguns relatos, né, de um caçador que ele diz o seguinte: estávamos em uma casa e de repente algo aconteceu.
a temperatura caiu drasticamente e senti uma força me puxando. Foi como se uma presença maligna estivesse ali para me pegar. Nunca mais fui o mesmo depois disso. Depoimento concedido de um caçador de fantasmas que não quis se identificar, tá? Ele deu essa declaração e esse cara ficou perturbado. Isso pode acontecer, tá, galera? Principalmente para pessoas inexperientes que participam de sessões espíritas, de tabuleiro índia, de sessões, de rituais de banimento. O cara vai lá, simplesmente pega um ritual e faz sem estudar nada. Vai estar tentando evocar espíritos da Goécia aí, os 72 da Emmons, os espíritos da Elcégenes ali, ou o cara vai inventar de se pactuar, enfim, todo esse tipo de ritualística tem uma consequência, tá? Inclusive você aí que tá me assistindo, que se empolga, assiste Sobrenatural, vou virar o Sen e o Jin, vou sair aqui caçando aqui com arma de sal grosso, vou entrar nas casas assombradas e vou tocar o terror. Muito provavelmente você corre o risco de passar pelo que esse cara passou, tá? Isso não é sensacionalismo, isso acontece, tem muita gente que fica perturbada, tem diversos relatos aqui mesmo no YouTube de pessoas que foram mexer com isso e se deram mal. Então tome cuidado com isso, tá? Não saia por aí mexendo com o que você não conhece. Seja você cético ou um crente, né, como eu falo, a verdade é que os caçadores de fantasmas caminham por um caminho perigoso e desconhecido, na busca por algo que pode nunca ser completamente entendido e nem provado. São aqueles que desafiam a escuridão, que enfrentam o medo e que lutam contra forças invisíveis. Mas será que eles sabem com o que estão lidando? E você? Teria coragem de enfrentar o que eles enfrentam? Ou ficaria na segurança da luz, distante das sombras que espreitam nas profundezas do desconhecido? Pois é, galera. É como eu sempre digo. O sobrenatural é para todos, mas nem todos são para o sobrenatural. Até breve, meus pequenos.